Pomba 10 Mistérios do Apocalipse que ninguém te explicou. O livro do Apocalipse é um labirinto de símbolos, visões e profecias que há séculos desafia teólogos, estudiosos e curiosos. Entre suas páginas, esconde-se uma camada oculta de mistérios que poucos ousam decifrar. Alguns acreditam que são alegorias, outros juram que são códigos para eventos futuros. Mas há detalhes tão estranhos, tão fora do comum, que até os mais devotos se calam ao tentá-los explicar. Aqui estão 10 deles, os enigmas que o Apocalipse guardou às 7 chaves. 1. O livro selado com 7 selos, AP 5, 1 e 5. No trono de Deus, aparece um livro escrito por dentro e por fora, lacrado com 7 selos. Nenhum ser no céu, na terra ou debaixo da terra é digno de abri-lo até que o leão da tribo de Judá, Cristo, aparece como um cordeiro imolado e o toma. Mas por que um livro selado? Alguns dizem que são os destinos da humanidade, outros que é o contrato de propriedade da terra, vendido por Adão no Éden. Há quem afirme que os selos são camadas de tempo, cada um revelando uma era oculta. O mais perturbador, quando o cordeiro abre o primeiro selo, surge um cavaleiro com um arco, uma coroa e a missão de conquistar. Não é a guerra ainda, é algo pior, a ilusão de paz antes do caos. 2. Os 144.000 selados, AP 7, 4, 8. De todas as tribos de Israel, 12.000 de cada uma são marcados com um selo na testa. Mas há um problema, a lista das tribos exclui Dan e inclui José e Levi, que, tecnicamente, não deveria estar ali, pois era a tribo sacerdotal. Alguns rabinos antigos diziam que Dan seria a tribo do anticristo. Outros sugerem que os 144.000 não são judeus literais, mas simáticos, uma referência aos que guardam os mandamentos em espírito. O mais intrigante? Em Apocalipse 14, eles aparecem no Monte Sião com o cordeiro, cantando um cântico que ninguém mais podia aprender. O que há nesse hino que é proibido aos demais? 3. A mulher vestida de sol, AP 12, 1 e 6. Uma mulher grávida, coroada com 12 estrelas, envolta no sol e com a lua sob seus pés, dá à luz um filho que será governante das nações. Uma serpente vermelha de 7 cabeças espera para devorar a criança. A interpretação tradicional vê nisso Maria e Jesus, mas há camadas mais profundas. As 12 estrelas remetem aos 12 signos do zodíaco, e a posição da mulher, sol, lua, coroa, é um mapa celeste que alguns ligam à constelação de Virgem em 11 de setembro de 3 a.C., data que astrônomos associam a um alinhamento raro. A serpente, por sua vez, não é apenas Satanás, suas 7 cabeças são 7 montes, Roma, e 7 reis, 5 já caídos, um reinante, outro por vir. 4. O abismo e suas criaturas, AP 9, 1, 11. Uma estrela cai do céu, abre o poço do abismo, e dele saem gafanhotos com rostos humanos, cabelos de mulher, dentes de leão e caudas de escorpião. Seu rei é Apolion o Destruidor. Essas criaturas não matam, apenas torturam por 5 meses. Alguns veem nisso uma descrição de demônios, outros de armas biológicas antigas. Mas há um detalhe assustador: os gafanhotos só atacam aqueles que não têm o selo de Deus na testa. Ou seja, é um castigo seletivo. Porque apenas os não selados sofrem. E o que são esses há 5 meses? Um período literal ou um código para um ciclo de sofrimento? 5. Os 2 profetas que morrem e ressuscitam, AP 11, 3 e 12. 2 homens vestidos de saco profetizam por 1260 dias, 3 anos e meio, têm poder para fechar o céu e transformar água em sangue. Quando terminam, a bestia que sobe do abismo os mata, e seus corpos ficam expostos na praça da grande cidade em Jerusalém? Roma? Babilônia? Por 3 dias e meio, o mundo celebra suas mortes até que um sopro de vida os ressuscita, e eles sobem ao céu em uma nuvem. Quem são eles? Elias e Moisés? Enoque e Elias, os 2 que nunca morreram? Ou símbolos das testemunhas de Jeová, como alguns grupos acreditam? O mais estranho, seus corpos apodrecem em praça pública, mas ninguém os enterra, como se o mundo todo os odiasse a ponto de deixá-los ali, como troféu. 6. O número da besta, 666, ou 616? AP 13 horas e 18. O número mais famoso do Apocalipse esconde um segredo: em alguns manuscritos antigos, não é 666, mas 616. Por quê?
Estudiosos sugerem que 666 se refere a Nero César, em hebraico, Neron Quesara soma 666, enquanto 616 seria a variante grega de seu nome. Mas há mais, na numerologia cabalística, 6 é o número do homem, criado no sexto dia, e 6 juntos simbolizam a trindade imperfeita, o homem tentando imitar Deus. Alguns místicos dizem que 666 não é um número, mas um código de frequência, uma marca energética que será impressa naqueles que adorarem a bestia. E o mais perturbador, em Apocalipse 14, os que têm a marca são os únicos que podem comprar ou vender. Uma profecia de controle econômico global? 7. A Babilônia, a grande meretriz, AP 17, 1 e 6. Uma mulher montada em uma bestia escarlate, vestida de púrpura e escarlate, bêbada com o sangue dos santos. Em sua testa, um nome, Mistério, Babilônia, a Grande. Ela segura um cálice de ouro cheio de abominações. Roma? Nova York? Um sistema religioso corrupto? O detalhe mais sinistro, a bestia que a carrega tem 7 cabeças e 10 chifres, os mesmos 7 montes e 7 reis de antes. Mas agora, 3 dos reis já caíram, um é, e os outros ainda não vieram. Alguns veem nisso o Império Romano, outros o Vaticano, outros ainda um futuro governo mundial. A mulher não é uma cidade, mas um sistema, e seu cálice não contém vinho, mas a ilusão de poder que embriaga as nações. 8. O Lago de Fogo e o Livro da Vida, AP 20, 11, 15. No juízo final, os mortos são julgados pelo que está escrito nos livros e no livro da vida. Quem não está nele é lançado no lago de fogo. Mas aqui está o mistério: o que exatamente está escrito nesse livro? Alguns dizem que são os nomes dos salvos, outros que são as escolhas de cada alma. Há uma lenda judaica que fala de um livro onde Deus escreve os destinos no Ano Novo, mas no Apocalipse, parece algo mais sombrio. O lago de fogo não é apenas punição, é a segunda morte, onde até a memória do condenado é apagada. E o mais assustador? Em Apocalipse 3:05, Jesus diz que apagará o nome dos infiéis do livro da vida. Ou seja, a salvação não é garantida, pode ser revogada. 9. A Nova Jerusalém e suas portas de Perla, AP 21 2.10 hífen 21. Uma cidade quadrada, com 12 portas de pérola, cada uma única pérola gigante, fundações de pedras preciosas e ruas de ouro transparente. Não há templo nela, porque Deus e o Cordeiro são seu templo. Mas por que pérolas? Na antiguidade, pérolas eram símbolos de sabedoria escondida formadas pela dor de uma ostra. As 12 portas têm nomes das 12 tribos, e as 12 fundações, dos 12 apóstolos. Alguns místicos dizem que a cidade não é um lugar físico, mas um estado de consciência, a Jerusalém celestial que desce quando a humana é purificada. E há um detalhe que poucos notam: a cidade tem 12.000 estádios de comprimento, largura e altura, cerca de 2.200 quilômetros. Uma estrutura cúbica perfeita como o Santo dos Santos no Templo de Salomão. Coincidência? 10. A árvore da vida e seus 12 frutos, AP 22, 1, 2. No centro da Nova Jerusalém, corre um rio de água da vida, e à sua margem está a árvore da vida, a mesma do Éden. Mas agora ela dá 12 frutos, um para cada mês, e suas folhas são para a cura das nações. Por que 12? Alguns veem nisso os 12 meses do ano cósmico, outros os 12 signos. Há quem diga que a árvore não é mais um símbolo, mas uma realidade restaurada, o acesso à imortalidade que Adão perdeu. O detalhe final, em Apocalipse 22:14, diz que só os que lavam suas vestes, purificam-se, têm direito à árvore. Não é sobre merecimento, é sobre transformação. E as folhas que curam as nações? Talvez sejam a memória da dor, transmutada em remédio. O Apocalipse não é apenas um livro sobre o fim. É um espelho. Cada símbolo, cada bestia, cada selo é uma sombra do que já existe escondido à plena vista. Alguns mistérios foram feitos para permanecerem assim, não como enigmas a serem resolvidos, mas como advertências disfarçadas de profecia. Porque no fim, o verdadeiro mistério não é o que vai acontecer, mas o que já está acontecendo e nós, distraídos demais para ver. A árvore crescia no centro da cidade, mas não era uma cidade como as outras. Suas ruas não eram de pedra, nem seus muros de argila ou concreto. Eram feitos de algo que só existia ali, uma substância entre luz e matéria, que se dobrava como tecido ao toque, mas resistia como aço quando pressionada.
Os que chegavam até ela, aqueles que haviam lavado suas vestes no rio de cristal, sentiam o chão ceder levemente sob os pés, como se a terra respirasse. Não havia sol, nem lua, mas uma claridade difusa, vinda de todas as direções, como se o próprio ar fosse luminoso. Os primeiros a vê-la pensaram que era um sonho. Um homem, cujo nome já não importava, estendeu a mão e colheu uma folha. Ela brilhava entre seus dedos, translúcida, com veias de ouro líquido. Quando a levou aos lábios, sentiu o gosto de algo que não era doce nem amargo, mas ambas as coisas ao mesmo tempo, como se a memória de todas as lágrimas derramadas tivesse sido destilada em mel. A dor não desaparecia. Ela se tornava outra coisa. Algo que podia ser carregado sem peso. Mas havia os outros. Aqueles que não haviam lavado as vestes, ou que as haviam lavado apenas pela metade, com pressa, como quem cumpre um ritual sem crer nele. Para eles, a árvore era invisível. Viam apenas uma praça vazia, um espaço em branco no meio da cidade, onde o ar tremeluzia como sobre um deserto ao meio-dia. Alguns insistiam em caminhar até lá, guiados por rumores, por mapas roubados dos que haviam voltado. Mas ao chegarem, esbarravam em algo sólido e invisível, uma parede que não estava ali, mas que os rejeitava com uma suavidade cruel. Não havia choque, nem dor, apenas a certeza de que não poderiam passar. Uma mulher, cuja pele ainda trazia as marcas de uma vida que não cabia mais nela, sentou-se à beira do rio. As águas não refletiam seu rosto, mas sim o que ela havia sido, uma criança com os joelhos esfolados, uma adolescente com os punhos cerrados, uma mãe com as mãos vazias. Ela mergulhou as mãos na correnteza e, quando as retirou, as cicatrizes haviam sumido. Não porque tivessem sido apagadas, mas porque agora faziam parte de um desenho maior, como fios de prata tecidos em um manto. Ao se levantar, viu que a cidade não tinha portas. Não porque não houvesse entrada, mas porque a entrada era ela mesma. E então houve o silêncio. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio de algo que está prestes a ser dito. As folhas da árvore tremularam, embora não houvesse vento. Os que estavam perto juraram ouvir um suspiro vindo das raízes, como se a terra estivesse se lembrando de algo. Alguns disseram que era o som de todas as perguntas que já haviam sido feitas, finalmente respondidas. Outros, que era o eco de um nome sendo chamado, não o deles, mas o nome de alguém que ainda estava por vir. Porque a árvore não era o fim. Era uma pausa. Um lugar onde o tempo se dobrava sobre si mesmo, como um rio que corre para trás antes de desaguar no mar. E no centro de tudo, onde o tronco se dividia em galhos que sustentavam estrelas em vez de frutos, havia uma sombra que não era sombra. Algo que se movia sem se mexer, que observava sem olhos, que esperava sem impaciência. Os que haviam lavado suas vestes sabiam, sem precisar ser ditos, que aquele era o lugar onde todas as histórias se encontrariam. Não como um juízo, mas como um reencontro. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e a carne se fez memória, e a memória, finalmente, se fez remédio. E as nações, uma a uma, começaram a chegar. A primeira a surgir foi a dos que caminhavam com os pés descalços sobre brasas sem se queimar. Vinham do sul, onde o sol era uma lâmina que cortava a pele, mas não a alma. Suas vozes eram cantos que não precisavam de palavras, apenas de um ritmo que ecoava no osso. Carregavam consigo vasos de barro cheios de terra úmida, e quando os depositavam aos pés da árvore, a terra se transformava em sementes que brotavam no ar, florescendo em constelações efêmeras. Não perguntavam nada. Sabiam que a árvore já tinha ouvido suas perguntas antes mesmo de nascerem. Depois vieram os do norte, envoltos em peles que cheiravam a gelo antigo. Seus olhos eram claros como lagos congelados, mas queimavam com o fogo de quem havia visto o mundo por baixo da superfície. Traziam consigo ossos esculpidos com runas que só eles compreendiam, mas que, quando tocados pela luz da árvore, projetavam sombras que contavam histórias de batalhas nunca lutadas, de amores nunca declarados, de promessas que ainda guardavam seu tempo. Um deles, o mais velho, estendeu a mão e deixou que um floco de neve que não derretia caísse sobre a raiz mais exposta da árvore. A neve se tornou uma pérola, e a pérola, um suspiro. Do leste chegaram os que falavam com as mãos. Seus dedos teciam fios de seda invisível, e cada gesto era uma frase, cada pausa, um ponto final. Não traziam objetos, apenas memórias costuradas em seus próprios corpos, cicatrizes que brilhavam como fios de prata quando a luz da árvore as tocava.
Uma mulher, com os cabelos brancos como a primeira luz do dia, aproximou-se, com um único movimento, desfez uma das cicatrizes do próprio braço. O fio de prata se solitou no ar, serpentear até a copa da árvore e lá se transformou em um pássaro de asas transparentes, que cantou uma nota tão pura que todos os presentes sentiram, por um instante, o gosto do primeiro choro que haviam chorado ao nascer. O oeste trouxe os que navegavam sem barcos. Suas roupas eram feitas de algas e conchas, e seus cabelos, longos e emaranhados, guardavam o sal de todos os mares que haviam cruzado. Não falavam, mas seus peitos arfavam com o ritmo das marés. Um deles, um homem cuja pele era marcada por linhas azuis que mapas de correntes desconhecidas, ajoelhou-se e pressionou a testa contra o tronco. Quando se afastou, sua testa estava marcada com uma nova linha, vermelha como o pôr do sol, e do local onde havia tocado a árvore brotou um filete de água salgada, que escorreu até formar uma poça onde todos puderam ver, refletidos, rostos que ainda não existiam. E então, quando todas as nações já estavam ali, quando o silêncio se tornou tão denso que podia ser cortado como pão, a sombra que não era sombra se moveu. Não foi um gesto, não foi um som, mas algo entre os dois, uma vibração que percorreu a terra, as raízes, os corpos. A árvore estremeceu, e de seu centro onde o tronco se dividia em galhos que sustentavam estrelas surgiu um fruto. Não era um fruto como os outros. Sua casca era ao mesmo tempo opaca e translúcida, como se guardasse todas as cores e nenhuma. E quando caiu, não fez barulho. Simplesmente esteve no chão, e todos souberam, sem que ninguém dissesse, que aquele era o momento pelo qual haviam esperado, mesmo sem saber que esperavam. A mulher de cabelos brancos do leste foi a primeira a se aproximar. Estendeu a mão, mas não o tocou. Esperou. O homem das marés do oeste ajoelhou-se ao seu lado, e juntos, com um só gesto, ergueram o fruto entre suas mãos. A casca se abriu como uma flor noturna, e de seu interior não escorreu suco, nem sementes, nem luz, mas um nome. Era um nome que nenhum deles conhecia, mas que, ao ser pronunciado em coro porque todos o repetiram ao mesmo tempo, sem combinar fez com que o ar tremer. A árvore inclinou seus galhos, as estrelas que pendiam dela piscaram como se acordassem de um sono longo, e no centro da clareira, onde antes só havia sombra que não era sombra, agora havia alguém. Era uma criança. Ou não. Era um velho. Ou ambos. Sua pele era ao mesmo tempo rugosa como casca e macia como pétala, e seus olhos quando os abriu eram dois poços sem fundo, onde todas as histórias que já haviam sido contadas e todas as que ainda estavam por vir se refletiam como em um espelho quebrado. Não chorou, não sorriu. Simplesmente era, e seu simples ser foi suficiente para que todos soubessem, a pausa havia terminado. O tempo, que havia se dobrado sobre si mesmo, agora se desdobrava. Não para frente, não para trás, mas para dentro como um rio que, depois de correr para trás, finalmente encontra seu próprio leito e sabe, pela primeira vez, para onde deve ir. A criança estrelada estranha estendeu a mão, e em sua palma havia uma semente. Não era como as outras. Não brotaria em terra, nem no ar, nem na água. Broaria nas pessoas. E quando a plantassem, quando a guardassem no peito, como um segredo, como uma promessa, ela cresceria em silêncio, até que um dia, sem aviso, florescesse. E então, finalmente, o mundo lembraria como se cura. A primeira a receber a semente foi a mulher de cabelos brancos como cinzas, que há décadas esperava junto ao poço seco. Ela não perguntou o que era, nem como plantar. Apenas fechou os dedos em torno da pequena coisa pulsante e sentiu, sob a pele, um calor que não queimava, mas iluminava. Quando abriu a mão novamente, não havia mais nada exceto o conhecimento de que algo agora crescia dentro dela, teimoso e quieto, como uma raiz que busca a luz sem pressa. O menino dos olhos verdes, aquele que colecionava pedras com formatos de lágrimas, foi o segundo. A criança estrelada estranha não precisou chamá-lo, ele já estava ali, agachado entre as sombras, observando. Quando a semente tocou sua palma, ele a levou aos lábios antes que alguém pudesse impedi-lo e engoliu. Não doía. Não tinha gosto. Era como beber água depois de um sonho longo demais. Sua garganta brilhou por um instante, como se uma luva de luz o tivesse acariciado por dentro, e então ele sorriu um sorriso que não era seu, mas que também não era de ninguém mais. Era o sorriso de algo que estava voltando. Os outros vieram depois, o ferreiro que forjava pregos com unhas quebradas, a tecelã que bordava mapas de lugares que não existiam, o velho que falava com as paredes.
Cada um recebeu a semente de um jeito, uns na palma, outros no bolso, uma mulher direto no ouvido, como um sussurro que se enraiza. E a cada vez, a criança estrelada estranha ficava mais leve, como se estivesse devolvendo algo que nunca deveria ter sido seu. Até que chegou a vez da última. A que não queria. A que havia passado anos costurando suas próprias pálpebras com fios de aranha para não ver, para não saber, para não sentir. Ela se encolheu quando a mão pequena se aproximou, mas a semente não precisava de permissão. Caiu em seu colo como uma pedra, e mesmo através das camadas de tecido grosso que a envolviam, ela sentiu algo quente, algo vivo, roendo sua armadura por dentro. Não, ela murmurou, mas sua voz soou oca, como se já estivesse sendo ocupada por outra coisa. A criança estrelada estranha não respondeu. Não havia mais nada a dizer. Ela se virou e começou a caminhar em direção ao lugar onde o céu e a terra se tocavam sem se fundir, onde a luz doía menos. Seu corpo, que nunca fora totalmente sólido, agora tremeluzia como uma chama prestes a se apagar, não por fraqueza, mas porque havia terminado o que viera fazer. Enquanto ela se afastava, as pessoas começaram a mudar. A mulher do poço seco acordou com as mãos cheias de água. Não era água comum, tinha o peso do silêncio e o brilho das coisas esquecidas. Quando ela a derramou sobre a terra rachada, as fissuras se fecharam como cicatrizes, e do chão brotaram flores que não tinham nome, porque ninguém as havia visto antes. O menino dos olhos verdes parou de colecionar pedras. Em vez disso, começou a distribuí-las, e cada uma que tocava a pele de alguém se transformava em uma memória que não era sua, mas que de repente precisava ser. Um homem segurou uma pedra e lembrou, pela primeira vez, do cheiro do pão que sua mãe assava. Uma mulher segurou outra e soube, sem dúvida, que o medo que a paralisava há anos não era dela, era um fardo emprestado, e agora podia devolvê-lo. O ferreiro quebrou seus martelos. A tecelã rasgou seus mapas. O velho parou de falar com as paredes e, em vez disso, encostou a orelha nelas e ouviu, pela primeira vez, o que elas tinham a dizer. E a última, a que não queria, arrancou os fios de aranha dos olhos com unhas ensanguentadas. Quando as pálpebras se abriram, ela não viu o mundo. Viu através dele. Viu as rachaduras no ar, os fios invisíveis que ligavam cada pessoa a algo maior, algo que respirava devagar, como um animal adormecido debaixo da terra. E então ela entendeu, a semente não era para curar. Era para lembrar. Que a cura sempre esteve ali, enterrada sob camadas de esquecimento, esperando que alguém cavasse fundo o suficiente. A criança estrelada estranha já não estava mais. Onde antes seus pés tocavam o chão, agora cresciam flores que se abriam apenas à noite, liberando um pólen que fazia os sonhos ficarem mais nítidos. E no centro de cada uma delas, bem no meio, havia uma pequena marca em forma de estrela, como uma assinatura, ou uma promessa de que, quando fosse necessário, ela voltaria. Mas por enquanto, o mundo bastava. E, pela primeira vez em muito tempo, o mundo sabia.